Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Depois de relutar e ter chegado a descartar qualquer alteração no texto da reforma da Previdência, ainda na Comissão de Constituição e Justiça, o Palácio do Planalto e o Ministro da Economia, Paulo Guedes, já admitem fazer alterações necessárias para que a proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Pelos planos iniciais da equipe econômica, o governo só faria concessões quando o texto já estivesse na comissão especial. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe os deputados Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Deputados, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Começando pelo deputado Coronel Tadeu. Deputado, o secretário Rogério Marinho já admite a possibilidade de mudanças no texto. Houve um recuo ou não necessariamente? Não houve recuo. São apenas alguns temas que realmente não têm muito a ver com a essência do projeto da Previdência. Então, são temas, digamos assim, banais, de minuto, né, e que podem ser retirados, que não altera realmente a espinha dorsal da Previdência. É bem-vindo isso, porque agrada, faz um consenso maior agora, não só a bancada do PSL, como outras bancadas que estão se aproximando da aprovação e, portanto, essa sessão por parte do secretário Rogério Marinho é muito bem-vinda nesse momento. Deputado Henrique Fontana, parte dessas que seriam concessões tratam de excluir o que se chama no jargão político de jabutis, né? Esse que foi, com outros termos, o que o deputado falou. Jabutis são medidas incluídas em um outro projeto que não necessariamente tratam daquele tema da proposta inicial, não é isso? O senhor acha que é o caso? Juliano, primeiro te cumprimentar o meu colega deputado Coronel Tadeu e todos os telespectadores que nos dão a honra da audiência através da TV Câmara. Eu quero falar um pouco sobre esta proposta de mudança das aposentadorias, falar do tronco dela, Juliano, para usar a tua linguagem do jabuti. Em vez de ir lá no jabuti, eu quero ir no tronco dela e conversar com as pessoas que estão preocupadas, refletindo. Olha, a salvação do Brasil é esta proposta aí que o Bolsonaro e o Paulo Guedes apresentaram, porque quando a gente ouve o presidente da República e o seu ministro da Fazenda falarem, a sensação que dá é que ou aprova esta proposta ou o Brasil vai quebrar. Eu discordo completamente desta visão. O Brasil tem formas de ajustar suas contas públicas infinitamente mais justas do que esta proposta que está colocada na Previdência. E o tema não é reformar ou não reformar, mudar ou não mudar a Previdência. O tema é como mudar, onde mudar, que mudanças são justas e que mudanças são injustas. E do ponto de vista do tronco da proposta de mudança, ela é extremamente injusta e cruel. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela, para o futuro, termina com a Previdência Pública. E a Previdência Pública do Brasil é uma das maiores conquistas que nós temos em toda a história do nosso país, na busca de uma justiça social maior, de um equilíbrio social. Proteger a velhice é uma das grandes características que uma sociedade moderna, justa e que se queira equilibrada deve perseguir. Aliás, proteger a velhice e proteger a infância e a adolescência. Quando propõe, por exemplo, privatizar a Previdência completamente, que é o regime de capitalização que eles chamam, que depois nós vamos falar de outras partes da proposta, eu quero abrir com esta, porque esta é tronco da proposta, diz o seguinte: hoje nós temos uma Previdência Social no Brasil que consegue garantir pelo menos um salário mínimo para todos os aposentados e que ela é financiada com 3 partes. É como se fosse uma torta, tem 3 fatias na torta. Uma é o pagamento que as empresas fazem. O empresário tem que contribuir para a Previdência. A empresa tem que contribuir para a Previdência. A segunda fatia é a sociedade como um todo, onde nós temos os recursos da Seguridade Social. Os mesmos impostos que financiam o sistema público de saúde financiam um sistema público de previdência. E a minha preocupação essencial são os menores salários da Previdência. Não pode mexer em quem ganha um salário mínimo, em quem vai se aposentar com 2.000, 3.000 reais, porque aí não tem privilégio nenhum para ser cortado. Essas pessoas não podem perder renda, elas estão no limite baixo de renda.
E a terceira fatia do próprio trabalhador, que contribui no seu contra-cheque. O que é esse sistema de capitalização, privatização que o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes propõem? Tu libera as empresas, elas não vão mais contribuir, tu retira os recursos da Seguridade para o trabalhador, ele te vira sozinho para fazer a tua previdência. Em nenhum país do mundo isso deu certo. Como é que o trabalhador sozinho vai conseguir fazer a sua própria previdência? Ele não tem salário muitas vezes nem para se alimentar direito, garantir os direitos essenciais da sua família, como é que ele vai pagar sozinho pela previdência dele? Então, esse tipo de mudança, dentre muitas outras, do meu ponto de vista, vai contra o interesse da ampla maioria do povo brasileiro e os interesses da própria economia brasileira. Deputado, voltando para o deputado Coronel Tadeu. Deputado, o deputado Henrique Fontana colocou duas questões aqui, né? Primeiro que a reforma da Previdência, pode ser contornada, talvez com aumento de impostos ou com alguma forma, e a segunda é que a reforma como ela está acaba com o futuro da Previdência. O senhor provavelmente discorda dessas colocações. Então vamos por partes também. Vamos falar da questão da Previdência, que se diz que é a solução mágica para o problema do país. Não, ela não é a solução mágica, mas é o principal ponto a ser atacado por esse governo. Por quê? Porque é onde se tem a maior vazão de recursos. São 700 bilhões de reais que saem dos cofres públicos para sustentar um sistema que hoje ele apresenta déficit. E ele apresenta déficit, nós vamos falar exatamente o que o deputado Henrique Fontana disse, né? Nós temos ali um conjunto de impostos, de contribuições altíssimo para sustentar um sistema que não é só a Previdência. Ela envolve outros dois pontos, que é a Seguridade Social e a saúde. Aí nós temos um bolo de dinheiro enorme, da onde se sai cerca de 1 trilhão de reais para juros, isso é lamentável, juros e amortização de uma dívida que não foi o governo Bolsonaro que fez. Essas dívidas vêm de 2008 para cá e é uma dívida altíssima, tanto lá fora, uma dívida externa, como uma dívida interna, que hoje nós estamos pendurados nos bancos. Os bancos é que são os verdadeiros credores dessa dívida. Nós temos 5 bancos hoje no Brasil. Se alimentou no passado o sistema financeiro de uma forma absurda, e isso foi feito pelos governos anteriores, vamos frisar bem, o governo do PT. E hoje nós temos que pagar essa conta. O governo é devedor, reconhece a dívida e está se tirando dinheiro dessa Seguridade Social, dinheiro que é para ir para o povo. Eu vou repetir, para a saúde, para a assistência social e para a Previdência. E a gente precisa consertar isso, porque a vazão é muito grande, é absurda. Se você falar só em termos de Previdência, mesmo assim ela é deficitária. Existem realmente pontos que precisam ser corrigidos. Nesse projeto, o pobre, aquele que ganha até 2, 3 salários mínimos, não vai perder absolutamente nada. Ao contrário, ele até ganha, porque no projeto, quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais, porque existe uma tabela de alíquotas crescente. Na medida em que você tem um rendimento maior, você vai pagar mais. Isso é justo. E quem ganha menos vai pagar menos. É justíssimo uma medida como essa. E nós temos um outro ponto, que é a questão dessa capitalização. A questão da capitalização, ela será uma opção. A Previdência ela terá que manter o regime geral, garantindo no mínimo um salário mínimo para o povo brasileiro. Isso está na lei. Isso é o que nós queremos aprovar para que o brasileiro se sinta seguro que as medidas que estão sendo tomadas, elas são praticamente emergenciais e que devem alavancar uma economia que hoje nos dá 14 milhões de desempregados. O governo atual está há 100 dias, 100 e poucos dias de trabalho apenas, só que está pagando uma conta altíssima. Você ter 14 milhões de desempregados hoje no país, eu me pergunto, porque eu estou chegando agora no primeiro mandato, o que é que fizeram com o meu país nos anos anteriores? Destruíram. Então nós precisamos recompor a economia, precisamos estimular a atividade.
econômica desse país. Trazer aqueles que fugiram, porque o empresário fugiu do país. Hoje se dá aso só para o especulador, aquele que vem aqui, toma o dinheiro e vai embora. Nós queremos que o empresário fique. A tirania dos impostos foi outra coisa que matou a nossa economia. Então nós temos um ciclo para cuidar. A economia é como se fosse a medicina. Você tem uma doença e você vai aplicar o remédio. Se a dose for muito forte, você mata. Se ela for muito fraca, não resolve. E é isso que nós precisamos agora apurar, né, e acertar na dose de uma maneira como nunca antes foi feita, para que a gente possa voltar a ter uma economia, uma geração de emprego e riqueza, fazer o povo produzir e sair satisfeito trabalhando e ganhando seu dinheiro. Tá, a gente vai para um intervalo e a gente volta com o deputado Henrique na volta. Na sequência. Estamos conversando com os deputados Coronel Tadeu, do PSL paulista, e Henrique Fontana, do PT gaúcho. O Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e já volta. O Câmara de Debate está de volta. Hoje, a gente recebe os deputados Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, para discutir a reforma da Previdência Social. Voltando agora, deputado Henrique Fontana, o Coronel Tadeu colocou alguns pontos, né, no final do último bloco. O senhor gostaria de contrapô-los? Isto, nessa troca, né, de opiniões e que obviamente tem uma visão sobre o que tem acontecido com o Brasil nesses últimos anos diferente, né? Então, por exemplo, essa temática do endividamento. O Coronel Tadeu tentou transmitir para os telespectadores que o endividamento brasileiro ele cresceu ao longo dos anos do governo em que o PT e outros partidos governaram o país com o presidente Lula e a presidenta Dilma. Eu fui líder, inclusive, destes dois governos. E o que ocorreu foi exatamente o contrário. Quando o presidente Lula assumiu, e eu busquei aqui os dados mais exatos para fazer este debate, o Brasil tinha uma dívida, Coronel Tadeu, de 59,84% sobre o PIB. A dívida líquida sobre o PIB, que é o índice para medir este processo de endividamento do país. Em setembro de 2015, esta dívida baixou para 33,20% do PIB. Que, evidentemente, o endividamento de um país ele tem a ver com o crescimento deste país, com como se cuida das contas públicas do país e, aliás, a questão do emprego, que também foi trazida aqui pelo meu colega, deputado Coronel Tadeu. O Brasil viveu o melhor nível de emprego das últimas décadas exatamente ao final do governo Dilma. Ao final, eu digo, antes que entrasse todo o processo de desestabilização, que aí é um debate longo, temos que combinar um outro dia para vir aqui conversar sobre isto, que é o golpe institucional que o Brasil sofreu. Quando se partiu para aquelas pautas bomba, para o quanto pior melhor, porque a ideia era derrubar o governo democraticamente eleito, isto trouxe um conjunto de prejuízos para a economia e, de fato, a economia brasileira desandou. E outra visão que eu tenho diferente é que o governo Bolsonaro iniciou há 100 dias, é verdade. Mas este grupo que organizou o golpe e assumiu o governo do país está governando há 3 anos. E estes 3 anos só apresentaram aumento de dívida, aumento de desemprego e mais recessão econômica. Agora eu volto para a temática atual. E é inclusive este dado, sim, nós dois temos a mesma posição, até trouxe para partilhar do debate, que o problema das contas públicas brasileiras, o essencial é este endividamento e a forma como uma taxa de juros estratosférica alimenta este mercado especulativo financeiro. Estamos aqui com o mesmo documento, né? Então, o que ocorre? O Brasil gasta 40,66% do seu orçamento para pagar juros e amortização da dívida. Porque este mercado especulativo com papéis da dívida do governo, que inclusive semana passada saiu um artigo muito interessante do André Lara Rezende, propondo uma mudança estrutural nesta visão, quer dizer, tem gente hoje que ganha dinheiro especulando contra o governo. E isso é que tem que terminar no país. E a Previdência Social ela tem custo de 24% para garantir toda uma série de proteções. Agora, eu volto para a temática da Previdência. Qual é o problema da proposta do atual governo? É que ele corta profundamente de quem não pode ser cortado. Por exemplo, tu pegar uma pessoa que recebe um BPC, que é um cidadão com 65 anos de idade, extremamente pobre e que hoje ganha R$1.000 de BPC.
A proposta do Bolsonaro é cortar para R$ 400. Ele quer mexer na aposentadoria rural. São agricultores que trabalham, às vezes, desde os 12, 13 anos de idade, de domingo a domingo, com sol, com chuva, e que o Brasil reconheceu no seu pacto social que a mulher aos 55 anos e o homem aos 60 vão receber um salário mínimo, Juliano. Desde quando que um salário mínimo para um agricultor aposentado é um problema para as contas públicas do país? Então, é que eu digo, está faltando coragem para o atual governo. Nós não tínhamos maioria, porque a maioria da centro-direita não apoia esse tipo de proposta. Mas o que o governo Bolsonaro devia fazer? Porque os 140 votos da oposição estão garantidos para votar, por exemplo, um imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil é um dos únicos 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Então, alguém faz um investimento com esses papéis especulativos aqui da dívida do governo, vai lá, investe 100 milhões de reais, ganha 15 milhões de lucro. Sabe quanto paga de imposto, Juliano e telespectadores? 0. Nada. Só o Brasil e a Estônia têm este absurdo. Este imposto que toda a Europa cobra, e se fosse colocado uma alíquota de 15%, podia trazer 50 bilhões para os cofres públicos. A pergunta que eu fiz ao ministro Paulo Guedes, eu repito aqui para o deputado Coronel Tadeu, por que o governo não propõe começar votando esta matéria? Por que ele quer começar retirando o direito de um aposentado rural? Ele quer começar retirando R$ 600 de um BPC de 1.000 e não tem coragem de colocar para votar esta questão do imposto sobre lucros e dividendos. Então, é uma questão de concepção, e aqui eu encerro, que já falei até demais neste bloco, é de concepção de quem tem que pagar uma eventual conta de ajuste. Não podem ser os mais pobres, essa é a nossa visão. Deputado Coronel Tadeu, primeiramente o senhor deve discordar que o grupo que está no poder nesse exato momento é o mesmo que estava no poder nos 3 anos anteriores, né? E segundo, o senhor apoia-se a questão dos dividendos ou o senhor acha que a ordem dos fatores altera o produto nesse caso? Então vamos lá, o grupo que está hoje é completamente diferente do grupo que estava nos últimos 2 anos. O grupo que estava nos últimos 2 anos era o grupo que iniciou o governo em 2014. E por algum desajuste no meio do caminho, eles se romperam, né, se separaram, e aí houve a assunção de um outro presidente. Os motivos são deles, eles que se entendam, porque nós estamos começando com uma equipe completamente nova e bem diferente da que tinha, né? As notícias dão conta de tudo isso. Uma questão importante é falar sobre o BPC, que o povo precisa saber que realmente se fala que o Bolsonaro ou a equipe ou o projeto da nova Previdência está excluindo o BPC. Ele não está sendo excluído, ao contrário, ele está sendo mantido. Com uma mudança que você poderá requerer o BPC aos 60 anos de idade, ganhando R$400. E você terá que manter esses R$400 até os 70 anos. Ou, aí é uma opção dele, né? Lembrando que, ao requerer o BPC aos 60 anos de idade, você pode continuar trabalhando. Aliás, deve continuar trabalhando, porque ninguém vai conseguir viver com os R$400. Então, você continua trabalhando. Caso você não queira, aguarda os 65 anos de idade e vai receber o seu BPC no valor de R$1.000 aproximadamente, que é o valor de um salário mínimo, e então você segue a sua vida até a sua aposentadoria. Essa questão precisa ser bem esclarecida, que não se extingue o BPC, apenas se antecipa. E se você fizer uma conta, as duas, elas chegam no mesmo resultado. Tanto pegando os R$400 com 60 anos de idade e levando ele até os 70, como requerendo ele aos 65. Você vai chegar no final desse período, né, as contas praticamente elas se equivalem. Então, eu acho exagerado falar que o BPC está sendo excluído. Ele não está, não. Ele está realmente sendo mantido. E realmente essa questão das contas públicas, eu quero reforçar que realmente nós temos, eu com o deputado Henrique Fontana aqui, temos a mesma impressão do que nós vemos aqui, do que hoje sai. Esse dinheiro está aqui, ó, o papel inclusive é o mesmo, né? Que realmente nós temos 40% de juros e amortização, né? E temos uma Previdência Social gastando 24% de toda a arrecadação, né? E aí quando você olha para a educação, trabalho, saúde, segurança pública, aí realmente fica triste as contas do governo. Como eu já falei no começo, eu quero reprisar. A Previdência não é a solução mágica, é um dos pontos.
precisam outras coisas advir após a Previdência. Por exemplo, uma reforma tributária, né? Por exemplo, uma diminuição do Estado. Né? Alguns entendem que o Estado precisa estar recheado de estatais. Outros entendem que o Estado precisa ser pequeno, precisa menor, precisa interferir menos na economia, deixar a economia andar. Eu até sou partidário que, se você tem uma empresa que dá lucro, né, eu ficaria comigo. O problema é que o político brasileiro é complicadíssimo. Ele não consegue fazer uma empresa pública dar lucro quando a gente sabe que dá. Então aí eu tenho que ceder, entregar na mão da iniciativa privada para ela dar lucro e eu receber pelo menos essa parte boa em forma de impostos. Né? Então são questões discutíveis para poder ajudar o Brasil a andar. Então, o senhor compartilha dessa visão pessimista da classe política brasileira? A questão não é a classe política, porque a empresa privada pode ser eficiente, a pública pode ser eficiente, e a privada pode ser ineficiente e a pública também ineficiente. Cada caso demanda uma determinada solução. Por exemplo, nós assistimos aqui escândalos absurdos envolvendo empresas privadas, que roubaram dinheiro público, que montaram estruturas para roubar dinheiro público, empresas privadas. Então, o tema não é privatizar como se privatizar fosse resolver a temática da corrupção. Ao contrário, e no mundo inteiro é assim. A Enron também foi um caso gravíssimo de corrupção em empresa privada. Eu só quero voltar para a Previdência, porque a temática central, por exemplo, outra que está e tem a ver com o BPC, que não é, a minha visão é totalmente diferente daquela que o meu colega colocou, o que o governo também quer mudar? Ele quer exigir 20 anos de carteira assinada para um cidadão poder se aposentar. E a vida de milhões de brasileiros, ela não é uma vida de emprego permanente com uma carteira assinada permanentemente. Ela é uma vida que tem muitos desempregos e muitos períodos sem carteira assinada. Tanto que hoje, ao exigir 15 anos de carteira assinada, milhões de brasileiros não conseguem se aposentar, porque não conseguem provar os 15 anos. E aí eles caem no BPC para ganhar um salário mínimo. O que o governo Bolsonaro quer fazer? Além de cortar o BPC para R$400, ele quer dificultar a aposentadoria, aumentando de 15 para 20 anos. E veja que tudo isso que eu estou falando, telespectadores, eu estou falando de brasileiros que ganham R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000. Eu não estou falando de super salários, porque se fosse uma reforma focada em salários maiores, nós podemos, inclusive, acordar determinados pontos. Agora, o regime geral da Previdência, ele não tem gordura para queimar. Eu quero ver o ministro Paulo Guedes mostrar o que é o trabalho de alguém, por exemplo, que atua na construção civil. Como é que um cidadão com 65 anos de idade, ele pode estar sentado aqui nessa cadeira debatendo como nós, mas como é que um cidadão de 65 anos vai carregar um saco de 50 quilos de cimento nas costas? Como é que alguém que trabalha correndo atrás de um caminhão de limpeza urbana numa cidade vai trabalhar com 65 anos de idade? Então estão promovendo um conjunto de injustiças que vai gerar uma geração dos mais pobres, envelhecida, sem direito à previdência. Ou seja, nós vamos virar um país, aliás, como está acontecendo com o Chile. 18 países que montaram esta aventura aí da privatização voltaram atrás por quê? Aqui no Brasil, Juliano, ninguém ganha menos do que um salário mínimo de aposentadoria. Lá no Chile, 8 de cada 10 aposentados ganham abaixo do mínimo. E lá foi a escola onde o ministro Paulo Guedes se inspirou com essa tal de capitalização que é a privatização. Então eu quero uma previdência solidária, contas responsáveis no país. Agora o país tem que crescer, gente. Porque sabe por que as contas da Previdência pioraram? Porque desde o golpe de 2014, o meu colega tenta dizer que não é o mesmo grupo, mas todos votaram junto a favor do golpe. Todos votaram neste caos institucional que se transformou o Brasil. O que aconteceu com a Previdência? 6 milhões de pessoas, Juliano, desde final de 2014 para cá, deixaram de contribuir com a Previdência. E isso, obviamente, porque perderam o emprego, porque é um autônomo que não consegue ganhar o suficiente para contribuir, e isso terminou derrubando a arrecadação da Previdência. Então, a solução para a Previdência e para o Brasil é outra, muito diferente dessa proposta que está em análise aqui na Câmara. Deputado Coronel Tadeu, nosso tempo já está quase no fim, mas o deputado Henrique Fontana falou de aposentadorias especiais, né? Citou aí garis ou construção civil, tem outras categorias também que isso está em análise aqui. Como é que o senhor acha, qual a sua opinião sobre esses casos, por exemplo? Sim, nós temos que tratar cada caso como ele merece.
cada doença um remédio, cada trabalhador um tipo de previdência. O projeto veio, né? E nas palavras do presidente, nada está tão bom que não possa ser melhorado. O projeto entrou na casa, né? E futuramente nós vamos estar entrando num processo de comissão especial justamente para avaliar o mérito, né? E aí teremos um debate. Nós vamos ajustar as ideias de vários partidos. Eu nem sei direito quantos membros são nessa comissão especial que futuramente nós teremos, né? Mas eu tenho certeza que se tiverem 60 membros, serão 60 ideias diferentes. Nós vamos precisar aproveitar as ideias, teremos um presidente da comissão, um relator que vai ajustar todas essas propostas para nós chegarmos em algo em comum a todos. E é isso que nós precisamos. Esse é o processo democrático, é isso que eu espero de um parlamento, é isso que eu espero da comissão, da futura comissão especial que vai avaliar a Previdência. Que a gente possa realmente trazer todas essas ideias que foram colocadas inicialmente, que dão um resultado econômico, né, sabido, né, mas que não pode ser também tratada como uma verdade absoluta ou um direito absoluto. Nós estamos aqui, os 513, para promover essas mudanças de acordo com um entendimento comum. Deputado Henrique Fontana, 30 segundos para dar um último recado. Se eu acho que a Previdência Só passa. agradecer a oportunidade desse debate, né, cumprimentar quem nos acompanhou e dizer que eu tenho absoluta segurança. Quanto mais for debatida esta proposta e mais o povo brasileiro a conhecer, menos apoio ela terá. E nós temos outras soluções muito mais eficazes para os problemas do Brasil. Dentre outras, na Previdência, eu citaria, além daquele exemplo de tributo que eu acabo de dar, diminuirmos as isenções fiscais. Tem setores da economia que estão com isenções absurdas. Hoje, de cada R$100 de impostos que o Brasil deveria arrecadar, 20 são entregues como isenção. A cobrança de grandes devedores também tem que ter outra visão sobre isso e tem que colocar a economia para crescer, gerar emprego, que isto sim recupera as contas do país. Tadeu, 10 segundos. Obrigado pelo debate com o meu querido deputado Henrique Fontana. Obrigado a todos vocês pela oportunidade e vamos debater mesmo. A gente agradece, deputados. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso site câmara.leg.br. Fica por aqui. Até mais.